Olá, eu novamente aqui estou passando para deixar mais uma porçãozinha da palavra de Deus para o seu coração. Boa tarde. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha se você gostar desta palavra. Vamos ler Mateus 24, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 14. O 11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Glória a Deus, né? Aqui tá falando Jesus falando para os seus discípulos, né, que no nosso futuro agora, né, ele estava há uns, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás, falando para os seus discípulos, né, sobre o nosso futuro, que ia surgir muitos falsos profetas, que ia enganar muitos, e o pecado ia se multiplicar, e o amor de muitas pessoas ia esfriar, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa palavra iria ser pregada em todo o globo terrestre. Aí sim viria o fim. Isso ele estava dizendo para os seus discípulos, né? Então, é verdade, a gente vê agora nos nossos tempos, como ele profetizou, ele disse, e realmente a gente vê acontecer, quantos milhares de falsos profetas não surgiram, né? Quantas coisas que a gente vê errada por aí, o amor se esfriando, pai mata filho, filho mata pai, você liga na televisão, assim no jornal, parece que a televisão tá derramando sangue assim, ó, uma enxurrada de sangue, e matou, você, olha, é tanta morte, é cada moça jovem, bonito, vão tudo pro cemitério cedo, por quê? Porque viveu uma vida desregrada, uma vida errada, aí o final é a morte, né? O final da desobediência é a morte. O salário do pecado é a morte. Quantos jovens lindos que a gente vê passar nos jornais morrer. É um derramamento de sangue terrível. Por quê? Porque não temeu a palavra de Deus, preferiu procurar o lado errado, a escuridão. Então acabou realmente na escuridão. Se hoje em dia, se você for no cemitério, você vê lá as catatumbas, se você for ler lá, tem mais jovem do que pessoas adultas ou idosos. Por quê? Aquele jovem não soube levar sua vida como deveria, né? Isso é muito triste. Então a gente está vendo cumprir, né, nos nossos dias, o amor se esfriando, é o marido que mata a mulher que mata marido, pai, mãe, filho, que mata, que estrupa, é uma coisa terrível. Tá terrível o nosso mundo de hoje em dia, não tem mais amor, né? Porque as pessoas não buscam o amor de Deus. E se não tem o amor de Deus, não vai ter amor pelo próximo mesmo. Isso é terrível. E a palavra também fala sobre os falsos profetas. Gente, eu já vi tanto falso profeta na minha frente, que você não imagina. Eu já congreguei em igrejas, em lugares que eu tive que sair por causa dos falsos profetas. Era assim, coisas absurdas. Coisas absurdas que até hoje eu guardo na minha mente e falo, meu Deus, como é que pode o ser humano usar a palavra de Deus para enganar, né? E outros não usam nem a palavra de Deus, faz coisa que nem está escrito aqui, sabia? Inventa coisa que não está escrita aqui. E tem pessoas que acreditam, são enganadas, porque tem pessoas que, né, principalmente os novos convertidos que não têm entendimento da palavra, acabam acreditando em mentiras, em conversa, coisa que não tem nada a ver. Mas infelizmente é assim. E eu já congreguei em lugares que, sabe, tinha dia que eu ia pro culto, eu dava risada. É cada coisa que a gente via que eu falava assim, meu Deus do céu, onde está isso na Bíblia? Eu ficava folheando, olhando e não achava, né? Uma certa feita eu congreguei numa igreja que bateu o recorde, né? Bateu o recorde para mim de ver coisas assim que de assombrar. Eu não vou falar o nome do ministério, que é falta de ética você ficar falando mal de congregação B ou congregação A, né? Então, eu não vou citar nomes, mas eu congreguei sim num lugar, uma certa feita que, meu Deus do céu, era coisas assim que você, gente, onde é que isso está na Bíblia? Tinha um homem que uma vez ao ano
ele vinha fazer o trabalho dele na nossa congregação, na época que eu congregava lá. E esse homem, também não vou citar nomes, porque senão vão tacar processo em cima de mim, e eu não quero saber disso, né? Eu quero paz com todos. Só tô te dando aqui um exemplo. E esse homem, ele vinha uma vez por ano, né, pregar nessa congregação, e ele fazia uns trabalhos muito esquisitos. Eu não conseguia engolir aquilo, não descia, sabe, garganta, não dava, eu olhava assim, tem alguma coisa estranha, mas essa era nova convertida, não tinha muito entendimento da palavra, mas mesmo assim eu não conseguia aceitar aquilo. Ele fazia um trabalho muito esquisito, ele comprava aqueles, sagu, aquelas bolinhas, é um doce, né, o sagu é feito de mandioca, né? Aí ele comprava e dava, distribuía para a igreja toda, mandava a gente beber. Aí ele falava que aquilo era pílulas espirituais, que aquela pílula ia curar a gente de todas as enfermidades. Aí depois, outra hora, ele mandava a gente ficar de pé, quem tinha problema de renite, sinusite, essas coisas, problemas respiratórios, era pra gente ficar em pé e lá na frente, isso, e lá na frente que ele ia curar. Aí ele começava a enfiar o dedo, os dois dedos no nariz de todo mundo. Todo mundo que estava na fileira, se ele enfiava o dedo no nariz de todo mundo. Diz que estava curando. Bom, eu fui lá, eu até cheguei aí, meio assim, mas não vi cura nenhuma, né? Aí outra vez, o que eu achei mais estranho não foi nem isso. O que eu achei mais estranho é ele mandar a gente fazer assim com os dedos. É. Aí ele falava assim, que era pra gente fazer assim com os dedos, fechar os olhos. Aí quando a gente abrisse os olhos, era pra gente tentar abrir. Diz que os caminhos da gente estavam amarrados, por isso que a gente não conseguia tirar os dedos. Aí disse que era pra gente. Aí tinha gente que só faltava quebrar o dedo, assim, ó. Parecia coisa de impelotismo, sabe? Ele apanhava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas ficavam assim. Aí a pessoa tentava tirar os dedos assim, não conseguia. Aí uma vez eu fui lá na frente, ver se comigo não funcionou, não. Eu soltei o dedo normalmente. Aquilo não funcionou. Graças a Deus, nada do que ele fez funcionou comigo. Outra hora ele mandava a gente ficar de pé e mandava a gente fechar o olho. Aí ele ficava falando, dorme, receba um som do sono. Aí todo mundo dormia em pé, que dava pra você ouvir a pessoa roncar. Eu escutei muita gente roncar perto de mim. Eu abri o olho assim, ó, comigo não funcionava. Eu abri o olho e olhava assim. Meu, misericórdia. Aí as pessoas roncando, dormindo. Só acordava quando ele falava, acorda. Ele fazia assim, acordava. Estranho, né? Aí eu ficava pensando, mas onde é que tem isso na Bíblia, hein? Eu ficava pensando, isso não é bíblico. É estranho. Outra hora, não, era cada coisa, outra hora era regressão. Ele fazia a pessoa deitar no chão, aí a pessoa deitava lá, aí ele soprava na pessoa, a pessoa caía no chão, e depois ele ficava falando que a pessoa ia regredir desde o ventre da mãe. Aí fazia aquela regressão. Desde o ventre da mãe, diz que para curar o passado da pessoa. E inclusive eu ganhei um livro dele que uma pessoa me deu. Eu não comprei, eu ganhei de uma pessoa que me deu. É um livro, aí chama Curando o Passado, uma coisa assim. É uma coisa sobre o passado. Aí que ensina para curar o passado, tal, tal. Tudo bem, eu acredito que Deus pode curar o passado, né? Não estou deixando de crer nisso, que Deus pode curar o passado. Mas assim, eu li coisas naquele livro que eu achava assim, nossa, segundo a palavra de Deus, não tem necessidade disso. Entendeu? Então, são coisas assim que eu via. Aí ia outras pessoas lá e profetizava absurdos que aconteceram na vida de pessoas que a gente conheceu lá e não aconteceu coisa nenhuma. A pessoa morreu e não aconteceu aquilo que aqueles profetas falaram para elas, entendeu? Então, eram umas coisas assim que eu via. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu saí fora, saí, tá? Por mais que eu amasse aquele ministério, mas assim, eles davam muita brecha para esse tipo de pessoa estar ali ensinando esse tipo de coisa. E segundo, aí eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, gente, isso não é bíblico, eu não posso, não vou engolir uma coisa que não é bíblico, que não está na palavra de Deus, né? Jesus não ficava mandando ninguém dormir em pé ou cruzar os dedos, né, e endurecer os dedos, nunca vi isso, né? Então isso não é bíblico. Aí eu caí fora. Mas é complicado, gente. É cada coisa, sabe? Cada coisa. Outros jogam o paletó, a pessoa cai. Outros ficam, sabe, latindo como cachorro. Eu já vi gente latir como cachorro.
gente pular que nem sapo, assim. A unção de Deus, ela é poderosa, ela é forte, mas, gente, tudo tem um limite, né? Tem hora que o ser humano ultrapassa os limites dos limites. Então, convenhamos, busque o poder de Deus. É maravilhoso você sentir a presença de Deus, pular na unção, é muito bom. Mas tudo tem limite, né? Tem coisas que ultrapassam o limite, aí já não pertence e não é de Deus, né? Então, vamos vigiar. Mas é assim, meus irmãos, a gente tem que vigiar. Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que vigiar com os falsos profetas. A gente não pode deixar o amor de Deus esfriar no nosso coração, né? Procurar sempre fazer o bem, ajudar o próximo, né? De coração, perdoar, né? Muita gente guarda mágoa, raiva no coração, não perdoa. Tem que perdoar, tem que amar. Mesmo que a pessoa não mereça o teu amor, mas você tem que amar. Mesmo que a pessoa, né, não te valorize, mas você tem que valorizar. Claro que você não precisa ficar ali grudado na pessoa. Se ela não quer sua amizade, amém. Mas não guarde raiva dela. Perdoe, deixa ela viver a vida dela e vai viver a sua também. Entendeu? Ame com sabedoria. Porque o amor não restabelece um relacionamento. Relacionamento é relacionamento. E amar e perdoar é totalmente diferente. Entendeu? E não deixe que o amor de Deus se esfrie no seu coração. Você tendo o amor de Deus no seu coração, você consegue perdoar, você consegue amar o próximo. Sem o amor de Deus você não consegue nada, né? Porque o amor do ser humano é muito fraco, muito pouco. Mas o amor de Deus é enorme. Então você se enchendo do amor de Deus, você vai conseguir amar como se deve também o ser humano, né? E o fim um dia vai vir. Um dia tudo isso aqui vai passar. O fim um dia vai vir, mas é necessário que essa palavra rode os 4 cantos dessa terra. E você é boca de Deus na terra para levar essa palavra para os necessitados, para que Jesus possa voltar logo, tá bom? Deixa essa palavra para você, medite nela, cuidado com os falsos profetas que estão por aí enganando, dizendo que é Cristo, que não tá o de Henrique Cristo aí que vive passando na televisão dizendo, ele se intitula dizendo que é o Cristo, aquele sotaque horroroso que ele tem, né? Os discípulos dele são mulher, né? Ele é muito esquisito. Então, ó, cuidado, não só ele, mas tem muitos por aí dizendo que faz milagre, que é o bom, que é isso, que é aquilo. Bom só existe um, que é Deus. Siga a palavra de Deus viva, ela é sua bússola. Não fique andando de um lado para o outro, buscando coisas a mais, não. Busque a palavra de Deus para a sua vida e se encha do Espírito Santo. Nessa tarde dessa palavra para você. Vigia, abre o olho, tá bom?